Bom, pessoal, a gente vai ver hoje nessa aula como que faz o balanceamento de uma reação de oxirredução, tá? Então, olha só, é bem importante quando a gente fala de balanceamento químico, porque o que acontece, ó? Toda reação química precisa ser balanceada, tá? Uma reação química, ela indica um processo que vai acontecer, onde você usa algumas substâncias, tá, como reagente, com a intenção de obter certa substância como produto, tá? Normalmente as reações químicas, você acaba obtendo mais de um produto, né, na maioria dos casos, mas é sempre um que a gente está buscando, tá? Então, o balanceamento de uma reação química é muito importante. Então, olha só. Balancear uma reação significa acertar os coeficientes, tá? Então, qualquer reação química precisa ser balanceada, tá? E esse balanceamento serve exatamente para isso, ó. Você acertar a quantidade, tá? Que você vai usar de reagente, tá? E você vai estimar uma quantidade de produto. Por que eu não disse saber exatamente? Porque assim, ó. Toda reação química, ela pode, tá, acontecer algum problema na parte experimental. Então, quando a gente pensa numa reação química com 100% de rendimento, é uma coisa extremamente difícil. Mas o balanceamento, ele vai te dar uma ideia, tá, de quanto você pode obter, tá, baseado nesse 100% que é o cálculo teórico. Tá? Ou seja, o balanceamento de uma reação química é muito importante. Imagina que você trabalha num laboratório ou numa indústria e seja o responsável técnico por um processo, tá? Você não pode colocar qualquer quantidade de reagente lá, misturar e ver o que vai dar. Não. Toda reação precisa de quantidades exatas dos reagentes que vão ser usados, tá? Além do que verificar pureza e muitas outras coisas. A técnica precisa que você acerte temperatura, pressão, o equipamento seja bem adequado. Então, são várias coisas que podem variar, tá? No processo químico. Então, aquele 100% de rendimento ali, realmente é o teórico que você espera obter, tá? E é difícil acontecer de obter um rendimento de 100%. Mas o balanceamento serve para isso, tá? Para você principalmente usar a quantidade certa dos seus reagentes, não desperdiçar, não usar quantidade a mais que não vai reagir, tá? E o produto, claro, né, a gente espera que o rendimento seja sempre perto de 100%, tá? Então, o balanceamento é uma parte muito importante, tá, de um processo industrial ou mesmo de laboratório. Agora, o que acontece é o seguinte: quando que a reação química, tá, ela é diferente? Então, existem as reações que a gente chama de oxirredução, ou reações redox, que é a mesma coisa, tá? São reações onde ocorre dois processos, ó, o processo de redução e o processo de oxidação, tá? Então, nessas reações aqui, não basta você apenas balancear em quantidade de matéria, tá? Lembrando que quando a gente fala em quantidade de matéria, significa que a gente está falando em mol, tá? Toda vez que a gente coloca um coeficiente antes de uma substância no balanceamento, aquela quantidade é a quantidade em mol, tá? Ou seja, a quantidade de matéria. Nas reações de oxirredução, você precisa também levar em consideração a quantidade de elétrons que está sendo transferida, porque se uma substância sofre oxidação, ela perde X elétrons, tá? E ao mesmo tempo tem que ter uma substância que vai sofrer redução, ou seja, vai ganhar esses elétrons. Quantos? X elétrons. Então, a quantidade de elétrons que é perdida por uma substância tem que ser ganha pela outra, tá? Então, para esse tipo de reação, a gente tem o balanceamento redox, tá? Agora, a pergunta é sempre essa: quando que eu vou usar o balanceamento redox? Bom, depende. O primeiro passo é você descobrir se a sua reação é de oxirredução ou não, tá? Então, você vai ter que descobrir. Bom, como que você vai descobrir? Primeira coisa que você vai fazer é descobrir o NOx de todos os elementos químicos envolvidos nessa reação, tanto quanto reagente como nos produtos, tá? Se um ou mais elementos químicos tiver uma variação do NOx,
Aí você vai entender que aquela reação é de oxirredução e você vai ter que usar o balanceamento nesse método que a gente vai aprender hoje, tá? Ó, um exemplo. Aqui a gente tem uma reação onde o KMnO4 reage com ácido sulfúrico na presença de água oxigenada, tá? Formando o K2SO4, água, gás, oxigênio e o MnSO4, tá? Bom, usando o método do NOx, né, que a gente já aprendeu na aula passada, a gente vai encontrar o NOx de cada elemento químico, tá? Então, ó, potássio mais 1, manganês mais 7, oxigênio menos 2. Aqui eu tenho hidrogênio mais 1, enxofre mais 6, oxigênio menos 2. O hidrogênio mais 1, oxigênio menos 1. Bom, de regra geral, o oxigênio tem um NOx de menos 2. Na água oxigenada, que é essa substância aqui, ela é um peróxido, tá? O peróxido a gente tem que pensar um pouquinho diferente. Existem os peróxidos de hidrogênio, que é esse daqui, da família 1A e da família 2A, apenas, tá? E aí como que a gente descobre que o oxigênio é menos 1? Bom, regra, hidrogênio é sempre mais 1, com poucas exceções, oxigênio é sempre menos 2, com algumas exceções, tá? Ou seja, qual dos dois eu vou considerar a regra? A gente vai considerar para o hidrogênio, tá? Então, se você tiver numa situação dessa, você vai considerar o hidrogênio como NOx, vamos dizer assim, prevalecente, tá? O oxigênio aqui é a substância variável. Tá? Então, sempre o hidrogênio ele tem prioridade sobre o oxigênio. Ó, se o NOx de um hidrogênio é mais 1, de 2 vai ser mais 2. Tá? É uma molécula, então o NOx total tem que ser 0. Então, aqui o oxigênio total tem que ser menos 2. Se a gente tem 2 oxigênios, significa que cada oxigênio tem NOx menos 1. NOx menos 1, peróxido. Tá? Então, é assim que a gente descobre o NOx do oxigênio nessa substância aqui. Do lado de cá, o potássio continua mais 1, o enxofre continua mais 6, esse oxigênio continua menos 2, a água normal é sempre mais 1 e menos 2, o oxigênio aqui é 0, ó, tá? Substância simples, NOx 0. E o manganês aqui, olha, ele variou, mais 2. Enxofre mais 6, continua mais 6 e esse oxigênio menos 2. Então, aqui a gente tem variação. A gente tem a variação do manganês, que de mais 7 diminuiu para mais 2, e o oxigênio da água oxigenada, que é menos 1, tá? Ele aumentou para 0. Então, como aqui a gente tem vários oxigênios, a gente vai escolher sempre aqueles que são diferentes, tá? Lembra, a regra é menos 2. Então, aqui a gente tem duas situações diferentes. O oxigênio aqui que é menos 1 e aqui que é 0. Então, são esses que você vai considerar. Bom, a partir de todo esse raciocínio, a gente viu que houve variação de NOx de dois elementos químicos, portanto, essa reação é de oxirredução. E aí, a gente vai ter que fazer um balanceamento diferenciado, tá? Que é o que a gente chama de balanceamento redox. Eu resumi em 5 passos aqui, tá? Que eu acho que vai ficar bom pra gente entender. Bom, então esses são os procedimentos, tá? Sempre seguindo esses passos aqui, ó. Os 4 primeiros passos, a gente vai levar em consideração o NOx, tá? Quando a gente terminar o 4º passo, o 5º passo é um balanceamento por tentativa, tá? Um balanceamento normal, tá? Então, a gente tem que focar o quê? Nesses 4 primeiros, tá? Bom, primeiro passo, encontrar o NOx, que é o que a gente acabou de fazer no exemplo anterior. Segundo passo, identificar os elementos que tiveram mudança do NOx, que a gente também já fez, né? E aí eu vou identificar quais são os processos, ou seja, quem que sofre oxidação e quem sofre redução. Terceiro passo, encontrar o delta. Delta significa variação. Variação é sempre o final menos o inicial. Nesse caso aqui vai ser o delta do NOx, tá? Para os elementos que você descobriu no item 2, que mudam de NOx, tá? Depois que você descobriu o delta, você vai multiplicar esse valor pela quantidade, tá, que tiver presente
de átomos daquele elemento que você está considerando. Isso aqui é importante, tá? Quarto passo, você vai trocar os valores do delta. Se der para simplificar, você vai ter que simplificar. E depois o balanceamento por tentativas. Bom, usando a reação que a gente já estava vendo, olha só, primeiro passo, então a gente já fez, né? Que eu falei agora há pouco, que é achar o NOx. Segundo passo, achar os elementos que variam, né? A gente já tinha falado nisso. O manganês varia e o oxigênio do peróxido varia. Agora, os processos é o seguinte: toda vez que o NOx aumentar, tá? O NOx aumentou significa que o elemento perdeu elétrons. E esse processo é de oxidação. Nesse caso aqui, a gente tem quem, ó? O oxigênio de -1, ele aumenta para 0, tá? Então, eu posso falar que o oxigênio do peróxido sofreu oxidação. E quando o NOx diminui, significa um processo de redução, ou seja, o elemento ganhou elétrons. E nesse caso, é o que aconteceu com o manganês. De 7, ele passou para 2, ou seja, um átomo de manganês aqui, ele ganhou 5 elétrons, porque a variação aqui é 5, de 7 para 2 dá um delta de 5, né? Bom, próximo passo. Vamos achar o delta. Olha só, para o manganês, ó, final menos inicial, NOx final dele, mais 2. NOx inicial, mais 7. Então, 2 menos 7. Lembrando que não existe coeficiente negativo no balanceamento, tá? Se der negativo, lembra do módulo, tá? Indica o módulo para você, né, confirmar que o resultado tem que dar positivo, tá? Então, aqui, ó, de 7 para 2, variou 5, então o delta é 5. Mas lembra que você precisa multiplicar pela quantidade presente do átomo, tá? Quem que é o átomo em questão aqui? O manganês. Quantos manganês a gente tem nessa formulinha? 1. Então, vai ser 5 vezes 1. Então, o delta NOx do manganês é 5. Vou fazer a mesma coisa para o oxigênio. Olha lá, ó. Final 0 menos o inicial. O inicial é menos 1. Então, aqui vai ter uma regrinha de sinal, ó. Menos com menos dá mais, tá? Então, qual que é a variação do oxigênio? A variação é 1. Mas quantos oxigênios você tem? 2. Então, vezes 2. O NOx do oxigênio, então, é 2. Certo? Bom, próximo passo. A gente vai trocar os valores do delta. Então, olha só. O delta do manganês não era 5? Você vai colocar na frente do H2O2. O delta do oxigênio não foi 2? Você vai colocar na frente do KMnO4. Tá? Isso que significa trocar. Então, olha só. O delta NOx do manganês é colocado como coeficiente da substância que contém o oxigênio que mudou de NOx, que nesse caso é o H2O2. Então, o NOx do manganês veio para aqui, ó. O NOx, o delta NOx do oxigênio é colocado como coeficiente da substância que contém o manganês que mudou de NOx. Nesse caso, o KMnO4. Ó, veio para aqui o 2, ó. Tá? Bom, por que que eu escolhi os reagentes e não os produtos? Olha só. Normalmente, na maioria das reações, essa inversão de valores é efetuada nos reagentes do primeiro membro. Tá? Normalmente no primeiro membro. Mas, como regra geral, isso deve ser feito no membro que tiver maior número de átomos que sofrem oxirredução. Vamos olhar essa reação aqui, ó. Quantos átomos de manganês eu tenho aqui, ó? 1. Quantos átomos de manganês eu tenho aqui? 1. Então, com relação ao manganês, tanto faz eu colocar esse 2 no reagente ou colocar o 2 aqui no produto, que a quantidade é a mesma. Com relação ao oxigênio, que variou, aqui eu tenho 2, certo? No produto, eu tenho 2. Então, para essa reação aqui, não faz diferença eu fazer essa troca de NOx, de delta NOx, no reagente ou no produto. Para essa aqui, tanto faz. Caso uma reação tenha diferença nessa quantidade de átomos, você vai preferir colocar do lado que tem o maior número de átomos, tá?
Então, se tiver um maior número de átomos no produto, você vai começar fazendo o balanceamento pelo produto. Olha só, quinto passo é o balanceamento por tentativa, tá? Ó, como eu disse, nesse caso, não fazia diferença eu começar no reagente ou no produto. Aqui tá no produto. Então, ó, lembra, eu tenho que colocar 5 na frente do oxigênio, da substância do oxigênio que sofreu mudança de NOx. Então, lembra, tanto faz eu colocar o 5 na frente da água oxigenada, quanto aqui na frente do O2. Tanto faz. Ó, eu coloquei aqui no O2, tá? Olha, a variação do NOx foi 2. Tanto faz eu colocar aqui na frente do KMnO4, por conta do manganês, ou aqui no MnSO4, tá? Por conta do manganês. Tanto faz. Aqui eu coloquei no reagente, nesse caso eu coloquei no produto, tá? Lembra, para essa reação não faz diferença. Bom, agora a gente vai começar por tentativa. Olha só, aqui eu tenho esses valores aqui, é importante lembrar disso. Esses valores aqui que a gente acabou de colocar, eles vieram pelo procedimento redox. Eu não posso mudar mais. Esses valores são fixos. Pode ver, ó, continua fixo nas outras etapas que a gente vai ver aqui, ó. Não pode mudar mais, tá? E é a partir desses valores aqui que eu vou entender o resto do balanceamento. Então, aqui, como tem 2, com esse 2 aqui, deu 2 manganês. Eu vim aqui e coloquei 2, ó, porque o 2, ó, 2 manganês, certo? Bom, depois que eu coloquei esse 2 aqui na frente do manganês, ele também vale para o potássio. Então, eu vim aqui e coloquei 1. Por que eu coloquei 1 aqui, ó? Para falar que eu não posso mudar mais, porque aqui já tem 2, tá? Se eu não coloco nada, pode acontecer de vocês falar assim, nossa, não coloquei nada ali, vai lá e coloca um número aleatório e erra o balanceamento por conta disso. Então, às vezes, colocar o 1 é só para você lembrar. Ah, e aqui eu não posso mexer mais, tá? Então, aqui vai um 1 exatamente para balancear, ó. Ficou 2 potássio aqui com 2 potássio ali. Bom, próximo passo. Quando você coloca 1 aqui, você está fixando a quantidade de SO4. Ó, aqui, com esse 1, você tem 1 SO4. Mas aqui, você já não tem esse 2, são 2 SO4. Então, no total, nos produtos, você tem 3 SO4, né? 2 vem daqui e 1 vem daqui. Por isso, você colocou esse 3 aqui, ó. Tá? 3 SO4. Então, olha só, a gente já fixou essa substância, essa aqui, por tentativa. E esses 2 aqui que veio do método redox, certo? Bom, próximo passo. Olha só, aqui eu posso balancear. O que sobrou para eu balancear aqui, ó? Nessa linha aqui, ó, você pode ver que eu tenho a água oxigenada faltando balancear. E eu tenho a água comum faltando balancear. Por que nesse passo aqui, ó, eu escolhi colocar a água oxigenada? Porque eu preciso entender o seguinte, ó, que se esse oxigênio aqui veio da variação redox, tá? A quantidade desse oxigênio aqui tem que ser a mesma. Então, se aqui é 5, aqui tem que ser 5 também. Então, eu escolho balancear a água oxigenada por conta que essa substância sofreu o processo redox. Tá? E tem que ser, nesse caso aqui, olha só, o mesmo. Lembra da variação do NOx? Olha só, a variação do NOx é 1. Claro, a gente multiplicou por 2 porque tem 2, mas é 1. Então, se é 1, significa que se um elétron, ele sai daqui, um elétron só, então que significa que a quantidade de oxigênio tem que ser a mesma, tá? Diferente daqui, ó, aqui é 7 variando para 2. Aqui não, aqui o delta é 1. Tá? Então, o balanceamento do O2 com água oxigenada tem que ser o mesmo. Tá? Então, olha só. Então, aqui, coloquei um 5. A partir desse 5, você vai contar, porque, ó, 5 vezes 2, 10. 3 vezes 2, 6. Tá? Então, aqui vai dar
16 hidrogênios, que só tá faltando a água para balancear. 16, então a gente vai colocar esse 8 aqui, ó. 8 vezes 2, 16, certo? E aí acabou. Pode ver que todas as substâncias ganharam um coeficiente no balanceamento. Aqui a gente tem um outro exemplo, que é praticamente a mesma coisa, né, ó. Essa outra reação aqui. O KMnO4, ele é muito usado, tá, em reações redox, porque ele é um agente oxidante. Então, muitas vezes a gente vai ver o KMnO4, água oxigenada, em reações redox, porque são substâncias que se decompõem facilmente, perdendo ou ganhando elétrons, tá? Ó, o primeiro passo e o segundo passo, ó, NOx de cada um dos elementos, e aqui eu mudei a cor, ó. Né, o segundo passo seria identificar, ó. A gente está identificando que é o manganês e o cloro que está mudando o NOx. Ó, aqui o delta. Aqui, ó, de 7 para 2 é 5, né, de novo. E aqui de menos 1 para 0 vai dar 1. Mas olha aqui, ó. Aqui eu tenho um cloro, aqui eu tenho 2. Então, lembra, eu preciso multiplicar por 2. Por isso que o delta NOx final deu 2. Olha só, nesse caso aqui, a gente começou o balanceamento pelos produtos. Por quê? Ó, eu tenho um manganês, aqui eu tenho um manganês. Aqui eu tenho um cloro, mas aqui eu tenho 2, ó. Lembra daquela regrinha que você começa pelo lado que tem uma maior quantidade de elementos, de átomos do elemento tá variando. Então, nesse caso aqui, eu tenho que começar pelo produto, tá? Então, lembra, o NOx do manganês é 5, então ele vai na frente do cloro. O NOx do cloro é 2, vai na frente da substância que tem o manganês, tá? E aqui são os próximos passos, como eu expliquei agora há pouco, ó, tá? Esses valores aqui a gente não pode mudar mais, e a partir deles você começa o balanceamento, ó. Aqui, então, ó, esse 2 me deu 2 manganês, por isso que vem esse 2 aqui, ó, tá? Esse 2 aqui, olha só, ele me deu 2 potássio, por isso que vem esse 2 aqui, ó, tá? Então, o que acontece, ó? Que mais? Olha, eu fixei cloro, aqui tem 2 cloros, aqui tem 2 vezes 2 são 4, então 4 mais 2, 6, e aqui eu tenho 10, 5 vezes 2, 10, então são 16, por isso que vem esse 16 aqui, ó, certo? E aí, a última substância que ficou para balancear vai ser a água, porque se são 16 hidrogênios, aqui então vai ter que ser 8, porque 8 vezes 2 dá 16, certo? E assim a gente termina a nossa aula sobre balanceamento redox. Até a próxima!